A ideia aqui é ir fundo nos dados e descobrir o que realmente está acontecendo, muito além das manchetes que a gente vê por aí. Essa é, talvez, a grande questão na Europa hoje em dia. O que é que acontece quando culturas com histórias, com valores diferentes se encontram no mesmo lugar? É uma pergunta que, sabe, tá moldando o presente e com certeza vai definir o futuro. E olha, isso não é só uma discussão teórica de jeito nenhum. A gente está falando de algo que influencia eleições, políticas públicas e até aquela conversa no jantar em família, sabe? Então vamos lá. O nosso objetivo aqui é justamente esse: deixar o barulho de lado e olhar direto para os fatos, para os dados. O que os números realmente dizem sobre toda essa transformação. Bom, para a gente entender essa história toda, a gente tem que começar pelos números. É que a demografia, no fim das contas, é o palco onde tudo isso acontece. Pensa assim, esse é o ponto de equilíbrio de uma população. Se cada mulher tiver, em média, 2,1 filhos, a população fica estável, não diminui. É uma conta bem simples, na verdade, que garante a reposição de gerações. E é aqui que a coisa muda de figura. Faz quase 50 anos, meio século, que a Europa não atinge esse número mágico. As taxas de natalidade estão sempre abaixo desse nível de reposição. Então, se nascem menos bebês, a Europa encara um desafio enorme. Quem vai movimentar a economia? Quem vai cuidar de uma população que está envelhecendo? É nesse ponto que a imigração entra na equação e, veja bem, não como uma escolha, mas como uma necessidade demográfica mesmo. Mas, claro, quando os números se encontram com a política, aí o debate pega fogo. Vamos dar uma olhada numa das teorias mais polêmicas, para dizer o mínimo, que nasceram desse cenário demográfico. Basicamente, a teoria da Eurábia diz que existe um plano secreto para islamizar a Europa. É uma narrativa bem forte que acaba alimentando muitos medos e, claro, influenciando a política no continente todo. Essa teoria se baseia em 3 ideias principais. Primeiro, que a população muçulmana vai crescer de forma descontrolada. Segundo, que essa nova maioria seria hostil à cultura europeia. E terceiro, que os políticos e as elites da Europa seriam cúmplices de todo esse processo. Só que os especialistas da área têm uma visão bem diferente. Eles alertam que isso não é uma análise baseada em fatos, mas sim uma narrativa construída em cima do medo. O autor Matt Kerr, por exemplo, é bem direto ao classificar a teoria como uma perigosa fantasia islamofóbica. E a verdade é que quando a gente olha para os dados, a teoria meio que desmorona. As pesquisas mostram que as taxas de natalidade dos imigrantes, na verdade, diminuem com o tempo e com a integração. Mostram também que a comunidade muçulmana não é um bloco único. Pelo contrário, é super diversa. E a tal influência política? Bem, os pesquisadores encontram pouquíssima evidência disso. No fim, a realidade é sempre bem mais complexa que qualquer teoria da conspiração. Ok, então se essa teoria não se sustenta, o que é que acontece de verdade? Como as pessoas se adaptam? Como as culturas realmente se transformam nesse encontro? Vamos ver. Mas antes de continuar, é super importante a gente entender a diferença entre duas palavras que parecem sinônimos, mas não são: assimilação e integração. Pensa na assimilação como colocar açúcar no café. O açúcar se dissolve, ele some lá dentro. Já a integração é mais como uma salada de frutas. Cada fruta está ali com seu gosto, sua textura, mas juntas elas formam algo novo e geralmente delicioso. E olha que interessante, a pesquisa acadêmica confirma essa ideia da salada de frutas. Um estudo de Harvard, por exemplo, mostrou que os valores dos muçulmanos na Europa ficam, assim, num meio termo, entre os valores do país de origem e os do país para onde eles foram. Ou seja, é a prova de que está rolando uma fusão cultural de verdade. A conclusão aqui é a seguinte: a integração não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É um processo, uma jornada. Leva tempo, claro, mas os dados mostram que, geração após geração, os valores dos imigrantes vão se aproximando cada vez mais dos valores da sociedade que os acolheu. Agora vamos focar num ponto bem específico e fascinante dessa jornada: a fé. O que acontece com a religiosidade quando ela cruza fronteiras e passa de uma geração para outra? Bom, muita gente pensa que a religião vai perdendo força em sociedades mais seculares, né? Mas será que é simples assim? A fé simplesmente evapora com o tempo? A resposta, olha, pode surpreender. No caso de imigrantes cristãos, a história é mais ou menos o que se espera. Os estudos mostram que, a cada nova geração, a religiosidade parece diminuir um pouquinho, seguindo a tendência da própria Europa. Agora, quando a gente olha para as famílias muçulmanas, a história é bem diferente. Não é que a fé diminui. O que acontece é uma profunda transformação. A fé não some, ela se reinventa. O que acontece é que a religião deixa de ser só uma herança de família e passa a ser mais uma escolha pessoal e refletida.
Os pais incentivam os filhos a encontrar seu próprio caminho na fé. E com isso, as comunidades religiosas se tornam um porto seguro, um espaço crucial para manter essa identidade em evolução. E para a gente ir fechando, tem um ponto que é crucial aqui. Essa história não é só sobre os imigrantes mudando, é uma via de mão dupla, é como uma dança, sabe? A sociedade que recebe também se transforma no processo. Existe um conceito para isso, que os pesquisadores chamam de contração de fronteiras. Funciona assim. Quando um grupo maioritário percebe que uma minoria está crescendo, ele pode se sentir ameaçado. E aí a tendência é enrijecer as regras. Sabe, fica mais restrito sobre quem é do grupo, quem é considerado nativo. É como se a chegada de gente nova fizesse os membros antigos quererem reescrever as regras do clube. E tudo isso nos leva a uma grande pergunta que fica no ar. Conforme esse cenário todo evolui, quem vai definir o que significa ser europeu no futuro? Essa é uma história que não tem um final já escrito. É uma história que está acontecendo agora, em tempo real. E, de um jeito ou de outro, todo mundo faz parte dela.